23º do tempo comum, nós temos dois grandes motivos para celebrar. O primeiro deles diz respeito à igreja como um todo, no mundo inteiro. E o segundo diz respeito à paróquia dos Santos Reis. O motivo que nós temos hoje para celebrar juntamente com a igreja no mundo inteiro é o fato de que hoje, nesse domingo, se celebra o Dia Mundial dos Pobres. Eu brincava em uma das missas que eu celebrei na parte da manhã, que certa vez eu encontrei Dona Maria, e Dona Maria sempre tem uns pensamentos muito engraçados, e ela disse assim para mim: ó padre, esse negócio de celebrar o pobre, isso é tão estranho. Eu falei: por quê? Ela disse: o pobre no Brasil leva uma vida tão lascada, a gente vai ficar celebrando isso, a vida lascada do pobre? Pobre no Brasil não tem direito a uma saúde digna, pobre no Brasil não tem direito a comer bem, pobre no Brasil mora de qualquer jeito. Eu acho, padre, que a gente tinha que celebrar coisas boas, celebrar as dificuldades que um pobre passa. Isso para mim não está certo. E eu disse para ela: Dona Maria, quando a igreja estabeleceu um dia para celebrarmos os pobres, não era para que pudéssemos comemorar as dificuldades pelas quais o pobre passa, mas é para que nós possamos tomar consciência de que existem ao nosso redor muitas pessoas que às vezes não têm nem o que comer, muitas pessoas que às vezes não têm onde dormir, muitas pessoas que quando precisam de um remédio não têm como comprar. Então, o primeiro objetivo da igreja foi de gerar no meio dos católicos uma conscientização a respeito da situação dos pobres e nos convocar para um dia de oração e também para um dia de ação em favor dos pobres. Por isso, então, a igreja estabeleceu esse dia para que nós possamos voltar a nossa atenção, o nosso coração e até mesmo as nossas ações de solidariedade em favor dos pobres. O segundo motivo que nós temos para celebrar, e eu disse, esse é um motivo mais particular da nossa paróquia, é que hoje, nesse domingo, dia 16 de novembro, nós celebramos a abertura da semana de conscientização sobre o dízimo. Na nossa arquidiocese, todo o mês de novembro foi dedicado ao dízimo, mas aqui na nossa paróquia, ao invés de ficar o mês inteiro martelando, batendo nessa tecla, nós decidimos deixar apenas essa semana, a terceira semana, aproveitando que o terceiro domingo já é o domingo do dizimista, para meditarmos, rezarmos e nos conscientizarmos a respeito do dízimo. Para que nós possamos tomar consciência de alguma coisa, é preciso primeiro conhecer. Você nunca vai tomar consciência de algo se você não conhecer aquilo a respeito do qual você deseja tomar consciência. Se nós temos a proposta de tomar consciência a respeito do dízimo, então a nossa primeira tarefa é conhecer o dízimo, entender o que é o dízimo, de onde ele veio, para que ele serve e qual a nossa relação com ele. Foi por isso que nós mandamos confeccionar um folder, esse folder que o padre traz em suas mãos e que você provavelmente recebeu na entrada da igreja. Quem recebeu esse folder, diga amém. Nós queremos e encorajamos você para que leve esse folder para casa, não deixe no banco,
leve para casa, é seu. E durante a semana, faça o favor de ler esse folder. E não só ler, conversar sobre isso com sua família, evangelizar junto com a igreja, os seus parentes, as pessoas com as quais você mora, com as quais você convive, para gerar também ao seu redor uma conscientização sobre o dízimo. Amém? Aqui nessa missa, portanto, nós vamos trazer para você algumas informações que vão ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Vão ajudar você a desmistificar esse tema, por vezes até um pouco constrangedor. De manhã eu falava isso. Muitos padres têm vergonha de falar do dízimo, têm constrangimento de falar do dízimo. Muitos fiéis não gostam de ouvir sobre isso. E criamos uma espécie de resistência em relação a esse assunto. Mas isso, na minha opinião, é mais um sinal da nossa falta de consciência sobre o que é o dízimo e qual a sua importância para nós. A primeira coisa que eu quero falar para você é que o dízimo não foi criado pela igreja. Você pode repetir essa frase? Não foi criado pela igreja. Na verdade, o dízimo não foi criado por Jesus. Você pode repetir? O dízimo não foi criado por Jesus. Na verdade, o dízimo não foi criado por Moisés. Pode repetir? Antes da igreja existir, antes de Jesus nascer, antes de Moisés nascer, já existia o dízimo. O dízimo tem uma origem na Bíblia. O dízimo, portanto, é bíblico. E quem não aceita o dízimo está negando, está afrontando a própria Bíblia. A origem do dízimo remonta, sabe a quem? Abraão. Na Bíblia, a primeira pessoa que deu o dízimo foi Abraão. Quem foi a primeira pessoa que deu o dízimo na Bíblia? E isso, meu irmão, minha irmã, está lá no início do livro de Gênesis, no capítulo 14, a partir do versículo 18. Olha só o que o livro de Gênesis nos conta. Abraão saiu para guerrear contra os seus inimigos. E Abraão venceu a guerra. E Abraão trouxe consigo os espólios da guerra. O que são os espólios da guerra? Você que gosta de assistir séries que falam sobre guerras dos povos antigos, você que gosta de Game of Thrones, deve saber desse assunto. Por quê? No passado, quando um povo entrava em guerra contra outro povo e vencia, o povo vencedor tinha direito de ficar com tudo o que o povo vencido possuía. Então vamos imaginar a seguinte situação: o Brasil entra em guerra com a Argentina. O Brasil vence a guerra contra a Argentina. Naquele tempo, o Brasil teria direito a ficar com as riquezas da Argentina. Se a Argentina tivesse riquezas em ouro, então os soldados podiam trazer o ouro para o Brasil. Se lá na Argentina tivessem pedras preciosas, podia trazer as pedras preciosas para o Brasil. Se tivesse panos, tecidos muito finos, poderia trazer para o Brasil. Tudo o que o outro povo que foi vencido
tinha de valioso, agora pertencia ao povo vencedor. Quem está acompanhando, diga amém. Abraão entrou em guerra contra um povo, e Abraão venceu a guerra. Então Abraão se tornou o proprietário de tudo o que o povo vencido possuía. E isso se chama espólios. Abraão então trouxe consigo os espólios da guerra. Muitas riquezas, muitos bens. E ao voltar da guerra, Abraão encontrou-se com um homem chamado Melquisedeque. Qual o nome desse homem? Melquisedeque era um sacerdote. Veja, a primeira vez que a Bíblia fala de sacerdote é aí, Gênesis capítulo 14. E Abraão disse assim: Melquisedeque, como eu venci a guerra, e como eu consegui muitos espólios, eu vou dar o dízimo de tudo o que eu consegui. A primeira vez na Bíblia que surge a palavra dízimo foi aí, Gênesis 14. Dízimo, no hebraico, a palavra utilizada por Abraão foi essa, Maaser, que significa a 10ª parte. Então Moisés, ou melhor, Abraão pensou assim: eu trouxe comigo 10 cabeças de gado. Se eu vou dar o dízimo, então das 10, uma eu entrego a Deus através do sacerdote Melquisedeque. De tudo o que Abraão tinha, ele entregou 10%. Daí a palavra dízimo, 10ª parte ou 10%. A primeira coisa que nós percebemos aqui, meu irmão, minha irmã, é que o dízimo não surgiu como uma imposição. O dízimo não surgiu como uma ameaça. O dízimo não surgiu como uma coerção. O dízimo surgiu espontaneamente. Foi uma, poderíamos assim dizer, liberalidade de Abraão. Hoje nós vemos muitas igrejas, graças a Deus, as igrejas católicas, pelo menos até onde eu saiba, os padres católicos, pelo menos até onde eu saiba, eles não têm esse costume. Mas tem muitas igrejas evangélicas, onde os fiéis são levados a dar o dízimo por medo de castigo, de praga, de maldição. São forçados a dar o dízimo, porque passaram por uma lavagem cerebral. Então eles dão o dízimo não como alguém que está fazendo voluntariamente, mas como alguém que está fazendo por obrigação, por imposição. Deixa eu te falar uma coisa, olha para o padre. A igreja não quer fazer lavagem cerebral em você. A paróquia dos Santos Reis não quer que você faça nada se sentindo forçado, se sentindo talvez até constrangido. Porque o dízimo, na sua origem, ele tem relação com agradecimento. O dízimo não deve brotar de um desejo de fazer barganha com Deus, mas deve ser uma expressão de agradecimento. Sabe por que que Abraão entregou o dízimo? Porque Abraão conseguia reconhecer que ele sozinho não dava conta de vencer a guerra. Abraão conseguia reconhecer que ele só venceu a guerra porque Deus o ajudou. Sabe por que Abraão entregou o dízimo? Porque Abraão percebeu
que ele não tinha nada. Tudo o que ele tinha foi um presente que Deus deu para ele. E como forma de agradecer a Deus pelos espólios, pelos presentes que ele tinha ganhado, ele decidiu entregar um pouco daquilo que ele recebeu. O dízimo na nossa cabeça, o dízimo para nós católicos, ele não pode ser visto como um imposto, como uma taxa. O dízimo não pode ser visto como um tributo que se paga à igreja. O dízimo tem que ser visto como uma expressão de agradecimento. É você reconhecendo como Abraão: olha, tudo que eu tenho é Deus que me dá. Se eu levanto da cama e vou trabalhar, a força com a qual eu me levanto é Deus que me dá. A saúde que eu tenho para trabalhar é Deus que me dá. O trabalho que eu tenho é Deus que me dá. E até o dinheiro que eu ganho é Deus que me dá. Então, qual a melhor forma de agradecer pelos presentes que Deus me dá? Sendo dizimista, entregando o dízimo. E aqui vem uma informação muito importante que eu gostaria que você guardasse como forma de conscientização sobre o dízimo. Diga assim com o padre: a melhor forma de agradecer a Deus pelas bênçãos que eu recebo é sendo dizimista. Então, se você deseja agradecer a Deus, se você deseja expressar a Deus o seu agradecimento por tudo de bom que Ele fez para você, a melhor coisa que você pode fazer é ser dizimista. Sabe por quê? Porque a igreja com a qual você se compromete através do dízimo, ela não pertence ao padre. A igreja não pertence ao bispo. A igreja, aliás, ela não pertence nem ao povo. A igreja pertence a Deus. Por que a gente chama a igreja de casa de Deus? Porque nós entendemos que Deus mora aqui. Amém, pessoal? Você parou para pensar nisso? Todo domingo você vem passar um tempo na casa que Deus escolheu para morar aqui nos Santos Reis. Jesus mora aqui. E eu vou te mostrar. Aqui na igreja Jesus tem um quarto. Sabe onde é o quarto de Jesus, onde ele dorme? Ali, ó, na capela. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, quando você se torna dizimista, você está dizendo assim: Deus, eu não tenho nada que eu possa te dar, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor não tem como receber meu dinheiro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas a casa do Senhor, o lugar que o Senhor escolheu para habitar, o lugar onde o teu filho mora, esse sim, precisa da minha ajuda. E como forma de agradecimento, eu entrego o meu dízimo, ajudo a casa de Deus, para agradecer pelas bênçãos que eu recebi. Quem está conseguindo compreender, diga amém. Mas a situação, ela se torna um pouco mais complexa. Por quê? Com a chegada de Moisés, e você sabe, Moisés foi quem instituiu a lei para os judeus, os mandamentos para os judeus. Tudo aconteceu naquele episódio
em que Moisés subiu o monte, ficou no monte 40 dias e 40 noites, e Deus passou para Moisés algumas obrigações. Presta atenção nisso. Deus passou para Moisés algumas obrigações que o povo de Deus deveria cumprir. E Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, onde estavam escritas essas obrigações. O judeu tinha, em média, 614 obrigações que, como judeu, ele tinha que cumprir. E uma dessas obrigações que Deus estabeleceu para o povo que estava no deserto e para os judeus em todos os tempos foi essa: entregar o dízimo. Se com Abraão o dízimo era uma expressão de gratidão, com Moisés o dízimo se torna uma obrigação. Deus estabeleceu, o judeu, todo judeu deve pagar o dízimo, deve entregar o dízimo. E se você quiser saber onde é que está isso na Bíblia, eu trouxe aqui e vou falar para você não sair falando que o padre está mentindo. Olha só, Levítico 27:30 estabelece: o dízimo é obrigatório para o judeu. Números 18, 21 a 24 estabelece o dízimo como uma obrigação, como um dever do judeu para com o seu Deus. Deuteronômio 14, 22 a 29, o dízimo também como obrigação. Levítico, Números, Deuteronômio. Essas três passagens nos provam que com a chegada de Moisés, com as tábuas da lei, com os mandamentos do Senhor, o dízimo deixa de ser um ato meramente voluntário e se torna uma obrigação. O dízimo se torna o quê? Eu não ouvi uma o quê? Preste atenção nisso, porque nós vamos ver o que é que Jesus fez e o que é que a igreja fez com isso. Se você for procurar na internet, no YouTube, por exemplo, você vai ver muita gente falando que Jesus aboliu o dízimo. Jesus não considerava o dízimo como importante. Você vai ver pessoas tentando dizer que o dízimo foi uma criação das igrejas para tentar extorquir o povo. Mas aqui nessa missa de conscientização sobre o dízimo, eu estou explicando para você, e eu quero que você responda agora que você já sabe. O dízimo foi criado pela igreja, sim ou não? O dízimo foi criado pelo Papa? O dízimo foi criado por Jesus? O dízimo foi criado por Abraão? Então você começa a perceber que o dízimo vem muito antes de Jesus. Quando chegou no tempo de Jesus, Jesus raramente falava sobre dízimo. Tem uma passagem que Jesus vira para os fariseus e fala assim, Lucas 11, 42, Jesus fala assim: ô fariseus, ei vocês fariseus, olhem para mim, Jesus dizendo, vocês são assim, vocês pagam o dízimo do hortelã, do cominho,
mas vocês negligenciam a justiça e a misericórdia de Deus. Vocês deveriam fazer uma coisa sem deixar a outra. Nessa passagem, Lucas 11:42, Jesus confirma que o dízimo deve continuar existindo, porém, ele deve ser acompanhado de misericórdia e de compaixão. Aí vem a igreja. A igreja falando sobre o dízimo. E é aqui que eu quero encerrar falando para você qual é o pensamento da igreja hoje sobre dízimo. Trouxe para você, e eu estou fazendo questão, pessoal, de trazer os documentos, de trazer as passagens, trazer as referências, sabe por quê? Como eu disse, esse é um assunto muito espinhoso, e eu faço essa homilia até com um pouco de medo, sabe? De você achar que eu estou inventando essas coisas para tentar te convencer. Eu estou te mostrando os textos exatamente para que você entenda, isso não é coisa do Padre Wagner, não é uma opinião dele, ele não está lá, ele não está aqui falando para a gente o que ele acha, ele está nos mostrando o que está na Bíblia, e agora ele vai nos mostrar o que está no catecismo da igreja. Quem já ouviu falar nesse termo, catecismo da igreja, diga amém. Deixa eu explicar para você. Toda igreja, toda religião, ela segue uma doutrina. Então, o islamismo tem uma doutrina, o judaísmo tem uma doutrina, o espiritismo tem uma doutrina, embora muitos digam que o espiritismo não é uma religião, e o cristianismo tem uma doutrina. Se você quiser conhecer a doutrina da Igreja Católica, você precisa procurar esse livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Lá tem tudo o que a igreja acredita, lá tem tudo o que é o direito dos fiéis, e lá tem tudo o que são as obrigações dos fiéis. No número 2043 do catecismo, o catecismo, meus irmãos, é dividido por números. Então, cada parágrafo recebe um número, para ficar fácil de achar. Então, no parágrafo 2043, 2043, a igreja, no seu catecismo, vai nos falar sobre os mandamentos da igreja. Vai falar sobre o quê? Não sei se você sabia disso. Existem os mandamentos de Deus e existem os mandamentos da igreja. Quem já sabia disso, diga amém. Então, quem é católico deve seguir os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Os mandamentos de Deus, a igreja resumiu como 10, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não tomar seu santo nome em vão. Esses são os mandamentos de Deus. A igreja estabeleceu 5 mandamentos, todo católico precisa seguir. Vou falar para você. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Primeiro, participar de toda missa dominical e toda solenidade. Isso é um mandamento, ou seja, é uma obrigação. Todo católico, presta atenção agora, pessoal, todo católico é obrigado a participar da missa no domingo e nos dias de solenidade, tipo Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, Natal, Páscoa. São datas que nós somos
obrigados a participar. Ah, padre, e se eu não participar? Você sai da comunhão da igreja. Você, vamos dizer assim, rompe a sua comunhão com a igreja. Amém? Segundo mandamento da igreja: confessar-se ao menos uma vez por ano. Todo católico tem a obrigação. Veja, pessoal, estamos falando de obrigações, uma coisa que nós não podemos dizer eu quero ou não quero, eu sou obrigado. Ah, mas e se eu não quiser, e se eu não fizer? Você estará abrindo mão do seu direito de ser católico. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro mandamento da igreja: receber a Eucaristia ao menos na Páscoa, ou seja, uma vez por ano. O católico que se preza deve procurar receber a Eucaristia, se não puder todos os dias, pelo menos a cada Páscoa. Quarto mandamento da igreja: guardar o jejum e a abstinência de carne nos dias estabelecidos. Quais são os dias estabelecidos pela igreja para jejum e abstinência de carne? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Todo católico é obrigado, pessoal, não é se você quiser, é obrigado. E agora o último: entregar o dízimo. Entregar o dízimo, quinto mandamento da igreja. Ou seja, todo católico é obrigado a ser dizimista. Sabia disso? Se você não é dizimista e você não sabia disso, tudo bem. Se você não é dizimista, mesmo sabendo disso, você está com a sua comunhão com a igreja enfraquecida. Você não está sendo católico no sentido pleno da palavra, no sentido completo da palavra. Você não está numa comunhão perfeita com a igreja. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, eu quero me confessar porque eu saí da comunhão com a igreja. Ah, eu vivia junto, agora eu quero me casar porque eu saí da comunhão com a igreja. Ah, eu vou participar da missa nos domingos e dias de solenidade porque eu não quero perder minha comunhão com a igreja. Mas deixa eu te falar, se você não for dizimista, a sua comunhão com a igreja também fica prejudicada. Esses são 5 mandamentos. Não adianta nada você cumprir 4 e deixar um sem cumprir. Para ser católico no sentido pleno, é preciso cumprir os 5 mandamentos da igreja e os 10 mandamentos de Deus. Então, meu irmão, nessa semana, eu quero ver você tomar consciência disso. Torne-se dizimista. Não precisa ser com muito. Nós estabelecemos aqui na nossa paróquia o valor mínimo para ser dizimista, R$20. A partir de R$20 você pode ser dizimista. Mas o importante é que você seja, para que a sua comunhão com a igreja seja plena, e você possa bater no peito com orgulho e dizer: eu sou católico, apostólico, romano, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu amo a minha igreja, e eu cumpro os mandamentos que ela estabeleceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.